Oi, boa noite. Vamos lá. Olá, Gabi. Boa noite. Tudo bom? Como foi seu dia? Melhorou da rinite? Rinite braba, é assim mesmo. Esperar o pessoal entrar. Vamos lá, como é que foi o dia? Mais uma live. Graças a Deus, né? Eu tenho sinusite. Complicado. E estou na... Enfim, mas vai melhorar em nome de Jesus. Depois que acabar, vai melhorar. Olá, querido, já chegou. Já já eu lhe chamo. Já já nosso Betinho vai estar por aqui. Esperar o pessoal chegar mais. Vamos lá. Hoje é a live número 11. Que na verdade esse livro ele tem 28 mensagens. É Palavras do Coração. Aqui. E tem 28 mensagens. Ou seja, eu acho que eu vou terminar. Eu já fiz as contas já lá para janeiro. Vou terminar. Que infelizmente eu não faço todos os dias. Eu queria fazer muito, mas infelizmente eu não posso. Sinusite e rinite, tudo a mesma coisa. Sim mesmo. Bom, eu vou chamar o convidado. Antes de chamar, vou dar um avisozinho, aquele avisozinho legal, né? Aquele recadinho de início. No projeto da gente, meu, de Anderson Aloísio e Flavinha, do Encontro Ponto Espetas. Você vai lá, segue, compartilha as postagens, tá lá um monte de postagens já, tá movimentada já. Aí você vai lá, segue, que em breve a gente vai, a partir do dia 1º, vai já começar a fazer as lives. Olá, Medellín Espírita, seja bem-vindo ou bem-vinda, que eu não sei se é... Aí a partir do dia 1º, vai ser segunda a sexta, as lives, certo? Depois a gente vai dizer o horáriozinho, qual o livro, direitinho, com mais detalhes. Aí vocês vão lá e vão seguir nós, tá lá os perfis lá, os 4 perfis lá. Vamos lá, vou chamar o nosso querido Betinho. Vamos começar. Olá, bem-vinda, Mica. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tava aqui mandando o convite para algumas pessoas. Bem-vinda, Micaela. Obrigado por aceitar o convite. E aí, tudo bom? Como é que você tá? O dia de hoje foi bom? Tô bem, eu tô ouvindo você falar de rinite, né, de sinusite. Eu tenho sinusite também, a minha tá atacada hoje. Eu tô aqui sentindo ela maravilhosa aqui. E você falando É que só vai ser... pegar um pouco de água já começa. É assim Eu mesmo. já tô aqui com o meu aqui. E aqui é ar-condicionado, porque aqui é muito quente, né? Quer dizer, a gente tá no inverno agora nos Estados Unidos, mas lá fora tá quente ainda, não chegou aqui. Que Miami é igual ao Brasil, então pega um pouquinho de calor, não neva, mas tá quente, então ar-condicionado, gente, é um sinusite, fica desesperada gritando, aí eu fico com a dorzinha aqui maravilhosa. Mas é isso. Mas eu tô bem, o dia pra mim foi bem corrido, porque eu tô tentando adiantar umas coisas antes da viagem do Thanksgiving, que aqui tem o Thanksgiving, né? E aí todo mundo vai para Orlando, aí eu vou ter que ir na bagagem também, então eu tô tentando adiantar. Mas corrido, bem corrido. E E você, aí, eu como tá? queria. Tô bem. O dia hoje foi corrido, mas eu tô bem. Foi um dia corrido bom, né? Que bom. Bem-vinda, Karina. Lima chegou agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, que eu acho que tem gente que entrou aqui e não conhece. Apesar de você ser bastante conhecido, mas ainda tem gente que não conhece. Aí eu queria que você falasse mais sobre você, como é que você começou, o que você faz e tal.
Prontinho, então, Babi. Eu, né, pra quem não me conhece, eu sou Beto, né? Alberto, mas vocês podem me chamar de Beto, Betinho, Betoca, Betão, enfim, fica a critério de vocês. Então, eu sou da Bahia, tô morando em Miami por um tempo, né? E tô aprendendo aqui a mexer um pouco nesse mundo universo tecnológico. Eu tenho 6 meses, Babi, 6 meses que eu tô com conectando, não tenho muito tempo com o Instagram. E tô fazendo, trazendo mensagens também, como a gente, né? Divulgando a doutrina espírita, difundindo algumas coisas. Um E mês eu, só que eu tô. é um mês, você é um mês também, né? Você tá recente também, né? Eu faço parte de grupos voluntários, então estava em muitos grupos voluntários, já tem 2 a 3 anos a fazer que eu estou no Amor Fraterno, do Instituto de Ricardo Mello. E aí eu Uhum. resolvi conectando caminhos mas eu trabalho como voluntário para o Ricardo no grupo do Amor Fraterno. Então a gente trabalha com grupos de depressão, ansiedade, são mais de 13 tipos de grupos, mas o meu grupo que eu administro é o grupo LGBT. Então eu cuido desse Uhum. atendimento de mães, de jovens, transexuais, enfim, de pessoas que são LGBTs e que não se aceitam. Então eu tenho essa responsabilidade. E a Web Rádio, né, também do Instituto de Ricardo Mello, que é do Web Rádio Namastê, e eu fiquei com uma parte do programa sobre sexualidade. Então, são as pequenas coisinhas que eu faço, assim, que Pouquinho, né? Pouquinho. são... Então é É porque isso. assim a gente vê de fora, acho que é pouca coisa, mas assim, eu não tenho ideia do que eu não tô aí, né? Mas acredito eu que é muita responsabilidade, né? Muita correria aí. É muito estudo. E o atendimento, quando a gente vai conversar, eu não sei se já fez atendimento fraterno, centro espírita, mas eu tenho, né, sou formado em atendimento fraterno no centro espírita, no meu centro espírita, na Bahia. Então a gente usa para atendimento. E aí a Uhum. gente sabe que o atendimento leva um tempo bem grande. E às vezes 1, 2 horas de atendimento, conversando, ouvindo, né? Mas faz parte, né? A gente está aqui para servir, né, Babi? Uhum. Eu também, eu parei um pouquinho por conta da pandemia, infelizmente. Mas o meu centro, na verdade, tinha um nome, aí ficou outro nome, e tem pouco tempo, é recente, ainda é pequenininho. Aí, Ó, infelizmente, teve que fechar por uns tempos por causa da pandemia. Mas eu ajudava na limpeza lá, e estava em desenvolvimento ainda, mediúnico ainda, deu uma parada. Aí eu sou um pouco sensível, sabe, de mediunidade, eu qualquer sei. coisa. É. O evangelho e essas lives aqui estão me segurando um pouquinho para eu ficar bem, né? Porque senão. É assim mesmo. Bom, aí eu vou ler a mensagem, que é o nome dela é Escalada, e o Evangelho é o nome do que eu assim analisei, né? Bem aqui a lição é o dever, que é a instrução dos espíritos, que é o capítulo Sede Perfeitos. Isso. Aí, no caso, se você ficar à vontade para ler a parte do Evangelho depois, a gente vai dando Pronto, as palavrinhas e depois vai falando. Bem prontinho. tranquilo, sabe? Vou começar aqui. Seja bem-vinda, Patrícia, agora. Vamos começar. Escalada. A pedra perguntou ao martelo, que a espancava: por que me quebras assim? O martelo não respondeu. Contudo, em breve tempo, o bloco burilado se fez destaque na base de formoso edifício. O minério indagou do forno, superaquecido, que eu transmutava. Dize a razão pelo qual me enlouquece de sofrimento. O forno silenciou, no entanto, depois de alguns dias, apareceu na condição do aço em alto preço. O tronco argumentou com a lâmina que o cerrava. Por que me atormentas? A lâmina permaneceu muda, mas, após algumas semanas, o tronco dividido em folhas diversas era a estrutura principal de um barco importante. O barro interrompeu o mau molde que o constrangia. Por que me oprimes tanto? O molde não formulou resposta alguma. Entretanto, além de algum tempo, surgiu na loja por um vaso raro. O homem igualmente, vezes sem conta, interpela a Deus: Senhor, por que me martirizas e me afliges? Deus, porém, não responde. Acontece que o espírito humano dispõe de livre-arbítrio para aceitar ou não a dor que o aperfeiçoa. Enquanto recalcitra contra as leis do progresso e do aprimoramento próprio,
sofre e deblatera indefinitivamente. No entanto, quando se decide a obedecer aos princípios que lhe controlam a escalada para a grandeza suprema do universo, chega sempre o dia no qual vem a saber os prodígios de sabedoria e amor, luz e beleza em que Deus o transformará. Isso mesmo. Tá lindíssima, né? Lindíssima, lindíssima. Fica à vontade agora para comentar algo, depois eu falo minha. Ele um evangelho, é uma mensagem bem interessante, porque ela vem falar justamente do sofrimento, né? O que está por trás daquilo que é chamado de sofrimento. Uhum. Que o sofrimento é o que você, né, que a gente vai estar lendo do evangelho, está muito relacionado também com o dever. Existe por trás de tudo aquilo que parece ser um desequilíbrio, que seja algo forçoso, algo dolorido, um aprendizado. Porque a gente aprende com a dor, né, Babi? A gente ainda não tem, a gente não consegue ainda entender que a gente pode aprender com o amor. Então, como a gente ainda não entende essa mensagem do universo, essa mensagem divina, a gente acaba passando pela dor, a dor entre aspas, para o aprendizado. Porque o que é a dor? É um movimento. Né? Tudo que gera um movimento vai gerar uma transformação. É como uma tempestade que vem, por exemplo, destrói tudo, as pessoas olham sempre com o olhar, tá, acabou com tudo, ficou feio. Não. Ela renova o ciclo, ela transforma umas coisas, né? Então, essa mensagem, ela vem justamente nos chamar essa atenção para isso. Esse movimento que a vida nos propõe, né? Ela vem justamente nos ensinar a olhar e enxergar as coisas com uma certa maturidade, uma certa compreensão, não olhando o momento, mas o que vem por vir, né? Então, é justamente o que vem nesse ensinamento. É como uma casa, eu uso sempre esse exemplo também. A casa que está destruída para reforma. A pessoa chega, nossa, tá uma bagunça, parece que tá aquela coisa toda desorganizada, sujeira, mas depois que termina a obra, que lindeza fica, né? É assim que acontece nas nossas vidas, né? Trabalha dessa forma. Vem essa bagunça para mexer com o nosso cotidiano, para gerar um movimento, e aí depois vem o ensinamento, né? E É a bem lindo. pandemia é um exemplo, né? A pandemia, né? Ah, Então, é. Eu achei engraçado essa parte aqui. Senhor, por que me martirizas e me afliges? Aí ele não hum, responde. Aí esse detalhe é aquela questão, você está sofrendo. E muitas vezes a gente não observa o motivo do sofrimento, a causa. E fica ali se martirizando, não respira, não pede auxílio, às vezes até se esconde do auxílio. Às vezes ele está ali, mas você não quer. Tem gente que não quer ajuda mesmo, infelizmente. sim. Mas Deus, mesmo calado, lhe fala. É só a gente saber estar aberto para ouvir. E às vezes a resposta está bem na frente da gente ali, do lado da gente, e a gente não enxerga. E, Verdade. assim, aparentemente, o sofrimento realmente parece mesmo que não vai acabar, que é negativo, não sei o quê. Mas quando você respira, ora e pede uma intuição, que você esteja aberto para os seus amigos espirituais, seu guia, você vai ouvir. Aí seu peso, como é que fala? O problema fica mais leve. Você não vai deixar de sofrer, assim. Claro que sofrimento é opcional, mas você não vai deixar de passar por problemas. A questão toda é você observar quando ela chega e vai ter um momento que ela vai embora. Mas a questão é que a gente, quando ela chega, a gente se desespera e fica ali só. Não vai mais nada. O imediatismo, né, que a gente busca o tempo inteiro. A gente quer que as coisas se resolvam de uma hora para outra, sem antes a gente se auto-resolver. Né? Quantas coisas que a gente tem dentro da gente guardado, mazelas, dificuldades, É. e a gente quer de uma hora para outra acordar evoluído. Não vai acontecer desse jeito, né? Tem que ter um movimento, a gente tem que buscar, né? A reforma íntima dói, mexe com o meu orgulho, com o meu ego. Nossa, Esse pronto. Tá doente, né? Ai, ai. isso. Então, é bem lindo, assim. É da Memei, né? Memei é Uhum. fantástico. Ela tem uma linguagem mais tranquila, um pouco mais amorosa. Afetuosa, ela é bem afetuosa, assim, Meimei é nossa, uma beleza. A história de vida dela é linda, Uhum. né? Tá fazendo o livro dela, se quiser um dia trazer uma reflexão sobre a vida dela é linda, gente. Meimei Eu vou, é uma eu vou procurar, vou trazer. lindíssima. Então, a gente continua na mensagem ou você quer que a gente passe para o Evangelho? Como é que você acha agora?
Alguém Aí pode também, ó, quiserem comentar aqui, comentem aqui também. falar, Vocês- se a gente quiser falar alguma coisa, complementar ideias aí. a Mica tá dizendo aqui, ó. Tô tentando fazer a minha reforma íntima. Todo mundo, né? E não é E o problema, fácil, tá? não. E o problema é que a gente não tem paciência. Porque aconteceu, acontece com todos nós, não acontece muito comigo. Ah, a partir hoje, agora, depois dessa live, eu vou começar a prestar atenção nisso e nisso. Aí, quando acontece de eu não prestar atenção, de eu errar, aí a gente para ali no erro, na culpa, e não recomeça. Foi uma coisa que você falou muito na sua live, né? Que é uma coisa que atrapalha bastante a culpa. Oi, amigo, bem eu. Oi, seja bem-vindo. Verdade. Uma coisa que a gente precisa trabalhar, sabe, Babi, é que a gente herdou mesmo, né? Que é a culpa. A culpa, gente, é algo terrível na nossa vida. É como se fosse um chiclete. Ou aquele mata-rato que chamam, né? Que o ratinho fica preso. Tadinho, o ratinho, Uhum. mas preso, né? Aquela armadilha. É a culpa, ela faz isso com a gente. Ela paralisa. Então, a gente se sente culpado por a gente não evoluir ainda. A gente se sente culpado por uma coisa que a gente não consegue. A gente se culpa por tudo. A gente acha que a gente precisa ser castigado. A gente ainda está nessa educação. Mesmo sendo espírita, a gente ainda fica naquela ideia de que, eu vou ser castigado. Ah, porque eu vou para um umbral. A gente fica sempre com essa mentalidade. E não é assim. Deus não é assim. Nem a espiritualidade é assim. A gente que é assim com a Uhum. gente mesmo. Mas mesmo que a gente errasse o tempo inteiro, a gente passa a vida errando muito. Mas chega um momento que a gente toma consciência e busca mudar a nossa conduta, não significa necessariamente que eu vou para um umbral. Não significa também necessariamente que, chegando no mundo espiritual, vamos, sei lá, vamos me castigar. Pode até ser que você passe por isso, mas a partir do momento que você muda seu padrão energético, a sua forma de pensar é válido. Tudo para Deus é válido, né? A gente tem que ter essa consciência e parar um pouco de ficar preso a essas bagagens que a gente herda de que É. tudo tem que ser punido, culpado, castigado, né? Isso é uma herança que a gente tem de muito tempo. É um caminhar, né? É a cada segundo, cada dia, devagarzinho. Porque a gente não pode pular etapa. Porque não tem como a gente fazer, tipo, eu vou ter paciência a partir de amanhã. Não tem como, não. E eu Mas você lembrei tem... de um caso. Pode falar. Não, pra gente ter paciência, tem que passar por muito estresse, né? A gente pede paciência, aparece. Aí quando você pedir a semana, apareceu o negócio de paciência, não tem. Ih, É verdade. e eu lembrei de uma parte de um estudo que eu estou fazendo com o meu grupo do centro, que é de André Luiz, Libertação, o nome do livro. E lá tem várias partes dessa questão da culpa. Que a culpa é que atrapalha tudo lá. Aqueles ambientes um pouco mais negativos lá, muito pesados, eles se prendem muito na culpa, nas coisas que ele fizeram. Eles olham aquele amor, aquela equipe ali na frente. Tem uns que nem enxergam, tem uns que até tomam formas. E eles vejam aquele amor tão grande, ele querendo ajudar eles, e eles não se sentem merecedores da ajuda. E ficam ali parados. Ficam ali estagnados, não querem. E ficam ali, e não sai do canto. É assim que a obsessão acontece, né? O processo de obsessão acontece pra gente por causa da culpa, né? Eles incutem a culpa na gente, e a gente aceita. Então a culpa é uma porta abertíssima para obsessão, né? Que onde tem culpa, pode ter obsessão. Então cuidado, gente. Até da gente com a gente mesmo, que é a pior obsessão, a auto-obsessão, né? Às vezes até uma besteira, né? Um probleminha que pode ser resolvido assim, a gente... Às vezes é besteira pra gente, mas não é pro outro, né? Tem que ver isso. Isso. Pode ir começar, Ali. Então vamos lá, né? A gente vai lendo e parando. O que que você acha? Se quiser, ficar à vontade, porque às vezes fica muito cansativo, aí para um pouquinho, fala, depois para ler o resto. Vamos ler. Ele não é tão grande para a gente ler um parágrafozinho Ele é muito grande. grande, não. Não. Então vamos lá, capítulo 27, né? 27. Eu sou péssimo em números romanos. Também. Instrução dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. O dever. Ponto 7. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então acho que a gente já pode até parar só aqui no início, né? Então já estão chamando, já vem logo dando carão em cima da gente. O dever é É. a moral de si mesmo, ou seja, da gente, e consequentemente em seguida é para o outro. É uma coisa que é para mim e para o outro. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados.
Não quero falar aqui, senão, do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como apreciá-lo? Como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostariais de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então a gente já para por aqui para gente comentar esses dois pontos. No início, ele chama essa atenção primeiro da nossa responsabilidade conosco e do outro, e, consequentemente, né, isso vai gerar, né, que é aquele olhar que a gente precisa estar falando aqui na frente, a consciência de compreender que as coisas, né, têm o seu processo. E também ele vem falar que não está se referindo ao dever do trabalho, tá? Que é quando ele fala das profissões, mas é o dever moral, aquilo que você, Babi, estava falando, da reforma íntima, aquela necessidade que a gente precisa, o que a mensagem também diz, que é justamente essa consciência para esse processo de trabalho, esse processo de transformação, de estar de olho na reforma que a gente precisa fazer. Porque toda moral vem de uma reforma, né? De uma consciência que a gente adquire e por aí vai, assim. Quer falar? Pode falar, porque se deixar que eu sou falante. Não, pode continuar, eu tô pensando aqui. Mais embaixo ele vem falar justamente que quando ele começa a perguntar, mas onde começa o dever, Beto? Como é que eu exercito isso, né, Babi? E aí ele vai dizendo aqui que começa onde, bem aqui no final a resposta. O dever começa precisamente no ponto que ameaça a felicidade do outro. Sim. Ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaria que ultrapassasse em relação a vós mesmos. Ou seja, então o meu dever moral ele vai até onde, né, chega até um determinado ponto. Até porque se começa a ameaçar o outro, afetar o outro, então, né, a gente está indo além desse limite. Então a gente tem que ter essa consciência. E aí como vai ser essa paz do outro? Julgamentos, né? Julgamentos, o ferir, o culpar, o ameaçar, o se sentir superior, inclusive, ou cobrar do outro. E às vezes aquilo que a gente nem resolveu na gente mesmo, né? A gente só cobra do outro aquilo que a gente não consegue resolver. Então, por exemplo, cobro, Babi, eu acho que você deveria, por exemplo, sei lá, ser mais paciente. Na verdade, estou reconhecendo em mim que eu não sou paciente, e aí estou cobrando de Babi essa paciência que eu não tenho, né? Então, a gente só cobra aquilo que a gente não tem. Então, se começa a passar do meu limite, do limite do outro, né? Aí a gente já fica atento. É o que o Evangelho vem falar mais na frente também a respeito do escândalo, né? Se o escândalo afeta pessoas, aí sim a gente chega lá no outro. Mas se até então não chega, então a gente guarda pra gente. É o caso desse dever, né? Da minha responsabilidade, da minha moral e o respeito do outro também, né? Tem aquela questão que você, por exemplo, você estuda muito, tem muito conhecimento, a gente realmente, o conhecimento é preciso, mas às vezes você não usa a sua moral corretamente e acaba usando esse conhecimento que você tem de forma que prejudica provavelmente muitas pessoas, né, ao redor. E fala muito nisso nesse livro também que eu estou vendo, porque o conhecimento, ele não adianta nada se você ter ele e você não multiplicar. Tem aquela parábola dos talentos. Você vai atrás do conhecimento, aprende na prática e tal. Se você não compartilhar, não ensinar ninguém, ou você não usar com boa vontade, né, no coração, não vai adiantar nada você ter esse conhecimento todo, porque se você vai guardar tudinho para si, não vai adiantar nada. É o que o livro fala do conhecimento e sabedoria, né? O conhecimento é você deter o conhecimento, sabedoria é a prática na existência, né? Sabedoria é justamente você saber colocar na prática, vivenciar isso de uma forma muito inteligente, madura e consciente, né? O nosso dever está justamente nessa consciência da gente precisa tomar para a nossa existência, com o nosso dever como ser humano,
não é? É uma coisa simples, é um dever humano, não é uma obrigação que você foi obrigado a fazer, é o ser humano, todo ser humano deveria realizar, né? É, gente, fica de novo aqui o convite para escreverem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão repetindo, uma ideia, um insight que vocês tiverem, escreve aí pra gente Posso embaixo. escrever aí, à vontade, depois eu leio. Eu vou ler depois. Eu estou vendo aqui a amiga espírita, ela pergunta um negócio, uma coisinha. Betinho, vai continuar a live? Não sei se respondeu, cheguei atrasada. É, Então, Ah, as tá. lives amanhã. Amanhã eu encerro os 21 dias de desafio. Queria. Todos os 21 dias e acaba o livro também. Então, por enquanto, eu vou encerrar as lives, né? É muita live na minha existência. Socorro. E aí eu vou continuar só com lives que eu estou fazendo dos sábados mesmo e possivelmente uma mensagem de manhã. Uma mensagenzinha curta, mais do que 5, 6 minutos, não mais que isso. Então, mais os 21 dias realmente eu encerro amanhã, tá? Então vamos lá, né, Bia? Deus criou todos os homens iguais para a dor. Ah, isso dói quando a gente ouve, né? A dor, a dor, gente. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. A gente continua aqui ou a gente para ou continua lendo? O que você acha? Vamos ler só até a próxima, a gente para. Só Pronto. pra. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmos. A si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. Esse interessante, né, gente? Quando ele diz aqui, ó, a igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus. É aquilo que você estava falando da leitura, do ponto que você leu, voltou a ler, do homem reclamando com Deus e Deus silencia. Porque todos nós estamos fadados ao sofrimento. O sofrimento, gente, é sofrimento entre aspas, a gente tem que sempre colocar, porque o que às vezes é sofrimento para mim não é sofrimento para o outro. Então, é igual aquela música, o sofrimento vem para a dor vem para todos, mas sofrimento fica para quem quer, né? Então, todo movimento, eu gosto de chamar o sofrimento a dor de movimento, que é esse movimento que a gente precisa fazer para a vida e que pode ser dolorido ou não. Então, todo movimento é desconfortável. E todo mundo aqui está fadado a isso. Claro que vai ter aqueles, como ele diz aqui, uns mais inteligentes, outros menos, outros com mais possibilidades, outros não. Né? Mas todo mundo aqui tem o mesmo dever. E qual é o seu dever central que a gente tem aqui? Que a Babi falou aqui no início. A evolução. Né? A gente precisa evoluir. Então, o nosso dever como ser espiritual na Terra é evoluir. E aí vai encaixar o que para essa evolução? As questões morais, que está para todos. Né? Todo mundo aqui tem as mesmas ferramentas. Claro que uns vão ter mais enxadas, outros vão ter um biscó. E eu, por exemplo, estou só com uma pá, e aí estou me virando no que posso com ela. Então, cada um vai tendo, né, a medida que pode para conseguir construir esse processo de aprendizado. E tem aqueles que vai realmente se revoltar, não vai querer trabalhar, vai jogar a enxada para cima. Deus é injusto comigo, porque sou coitadinho. Aí vem aquela coisa do coitadinho. Porque você fez isso comigo, Deus? Eu estou indo para a igreja, para o centro espírita todo dia, e eu só fico com esse sofrimento. Meu Deus, me tira da situação. Ele não vai tirar, né? Porque está tanta gente passando pelo mesmo processo. Só como ele diz aqui, a dor todos os homens iguais. Deus criou todos os homens iguais para a dor, ou seja, Deus criou todos os homens iguais para o movimento de evolução. Então, ele não vai chegar assim, ah, Babi, olha aqui para você, você estava orando para mim de joelho o dia todo, não fez nada assim para evoluir, mas só está orando, vou tirar você aqui agora, deixa eu colocar você aqui já numa escala de anjo evoluído. Ele não vai fazer isso. Né? Aí, por exemplo, está vamos dizer, seu Aloísio, não, tio Aloísio, tio que está aqui, por exemplo, trabalhando o orgulho dele, trabalhando a vaidade. Às vezes ele não faz uma prece, mas está trabalhando lá a dificuldade dele.
Aí ele vai tirar a seu Aloysio que está na prática para colocar alguém que só está orando, ele não vai fazer isso. Porque é para todo mundo, a gente tem o mesmo direito, senão seria injustiça divina. Né? Esse pensamento vem muito do pensamento judeu ainda, daquela ideia de que eles escolhidos, que Deus só ia salvar eles. E não é assim, gente. Todos nós estamos aqui fadados a essa salvação, essa felicidade, por aí vai, né? Pode falar, Babi, senão eu vou ficar falando aqui. Nica falou aqui, dos comentários aqui, que pena, mas não demora para fazer outro desafio como os 21 dias. Eu também espero que você não demore a voltar. Eu tô precisando de férias, socorro. Descansa aí. De novo, volta. A Luísa colocou, daqui a pouco, Sentido Espírita no home office. Vai ter um encontro, né, com um monte de pessoal lá bem legal, no home office hoje. Olha Vamos que pra bacana. lá e vai pra lá. Tudo Ah, aí. é verdade, vai ter um papo, é mesmo encontrão, eu vi a postagem. Flavinha, eu terminei meu livro hoje, mas vou para um novo projeto a partir de amanhã. Amanhã ela vai começar um livro, eu até esqueci o nome do livro, mas é relacionado ao Natal, Natal de Jesus. Não sei se é o nome Ah, do livro, acho que é outro nome. que legal. Eu tô pensando em dezembro fazer alguma coisa do Natal, falar do Natal simbólico. O ano passado eu fiz uma série de 6 capítulos falando sobre desde o nascimento de Jesus, que não é em dezembro, gente, infelizmente, para quem ele não nasceu em dezembro, possivelmente março, setembro, entre março, abril ou setembro, possivelmente, realmente pode ter sido um desses meses que ele nasceu. A Virgindade de Maria, que é um tabu, e várias outras coisas. São coisas que precisam ser faladas, que existe ainda muito preconceito, tabu envolvido aí, muita fantasia, digamos assim, que a gente infelizmente cria para o nosso tabu, né? Infelizmente, a gente vê o Natal como um capitalista ainda, né? A gente olha, pensa em Natal, só pensa em muita comida. Claro que comida é importante, mas pensa em excesso de comida, em Papai Noel, infelizmente. É verdade. Aí Mica falou, naquela leitura, a paciência fala que a dor é uma bênção. Se não me engano, essa mensagem fica no capítulo 9. Tudo, na verdade, a gente sempre enxerga o sofrimento como sofrimento, a gente enxerga mais nada na frente da gente. E esquece, tem gente que só lembra de Deus no sofrimento e não lembra de Deus, não lembra totalmente. Esquece. Vamos Chega mais nada. para agradecer. Miti. Eu estava numa tristeza, mas vi a live do Aloysio e quase desencarnei hoje, de tanto rir no tripé. Esse tripé dele caiu hoje e ontem na live de Marlon. Na hora que caiu, eu acho que eu dei a galera aqui. Deixa pra lá, acontece, né? Se meu cair aqui, se eu querer aqui, tem nada não. É ao vivo, tudo ao vivo acontece, gente. Mas foi bom, porque já mudou a vibe, já mudou o clima. Posso terminar aqui? Se quer terminar de ler, eu termino. À vontade. Você termina, a gente comenta. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais. Da criatura para com Deus, ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. E fala do compromisso, que apesar dos pesares que o Espírito tem que passar, que ele se comprometeu, que ele errou e tem que passar, porque a lei de ação e reação ele tem que passar. A gente tem que passar, Por exemplo, aí tem até uma figurinha dizendo, e quando chega aqui, não fiz nada pra merecer isso não pedi pra nascer, enfim. Sim. Aí fala do compromisso que a gente tem que passar. A gente, assim, não tô dizendo assim, que como é que eu posso falar? Cada religião, cada doutrina tem seus conhecimentos, suas crenças. Mas o fato é que a gente não morre. A gente somos seres eternos. E tudo que a gente faz nessa ou em outras vai vir.
agora ou depois, sendo coisas boas ou não, independente da crença, da religião. Então, o fato é que a gente tem que colocar no nosso coração, alimentar esse dever da gente, como você falou, né? E dever para com os outros, porque também tem aquela questão de se você não estiver bem, se não estiver se cuidando da sua reforma íntima, não estiver cuidando do seu, da sua mente, seu coração, não tem como você também tentar ajudar alguém. Claro que a gente às vezes tira o nosso sofrimento, alivia ajudando outra pessoa, mas não tem como você ajudar, por exemplo, você doente, não tem como você ajudar outra pessoa. Então você tem que se cuidar também. É aquela coisa. Embora a gente está numa terra de doentes cuidando de doentes, né? Entre aspas, doentes espirituais, assim, cada um mancando, um manco, outro coxo. Mas realmente é isso, a gente tem que se cuidar. Eu não vou conseguir dar aquilo que eu não tenho, né? Então, para a gente conseguir fazer algo pelo outro, a gente tem que se cuidar mesmo também. E ter essa responsabilidade. Todos nós temos deveres, a gente não está aqui a passeio. A gente tem responsabilidade, né? E uma das grandes, maiores e necessárias é a nossa transformação. É o nosso burilamento, né? A nossa lapidação, enfim, chame como quiser as pessoas, né? Mas esse processo justamente de purificar-se em termos de transformação, de conhecimento e tomar consciência. E quanto mais conscientes que somos, mais conscientes da vida após a morte, mais conscientes do amor de Deus para conosco, as coisas ficam mais fáceis da gente lidar, né? Até porque eu acho que deve ser muito triste, né, Babi? Uma pessoa que não acredita na vida após a morte, que acha que acabou, né? Não teria sentido a vida se fosse assim, né? Não teria sentido formar laços de amores, laços de amizade, não teria sentido trabalhar, não teria sentido estudar. Para quê se a vida acabou e acabou tudo, né? Então, graças a Deus, o Espiritismo vem descortinar esse mundo espiritual para a gente, assim, para nos trazer consciência, né? E um ponto importante é que, independente, por exemplo, você faz uma faculdade, qualquer coisa que você for estudar, você for aprender, a gente tem que saber guardar e filtrar as informações e saber que o que a gente, por exemplo, tem gente que faz faculdade, vem um ponto agora na cabeça, tem gente que faz faculdade e só pensa em nota e diploma, mas o que a gente vai levar para o outro lado é tudo que a gente aprendeu de conhecimento de prática aqui, que vai realmente valer de verdade do outro lado. Quando você for para o outro lado, você vai ter uma mínima noção de como é que você está. Claro que tem a perturbaçãozinha, porque a gente é normal, mas depois a Como a gente... gente acorda. Pode falar. Não, isso aí que eu só falei, esse atordoamento é igual quando a gente dorme à tarde, que a gente acorda mesmo sem saber que dia é hoje, onde é que a gente está, que acorda com dor de cabeça às vezes. É mais ou menos essa confusão que o espírito tem quando morre, acaba às vezes ai meu Deus, onde é que eu acordei? Porque na verdade a morte é você dormir e acordar no outro lado, né? Quem pode dormir? Então, é mais ou menos isso aí. Mas eu O acho pessoal tá coisa aqui. que o medo mesmo é da morte em si, eu acho que é o medo de você sair daqui para outro lado, mas a morte em si não é uma coisa muito perturbadora, não. Isso depende da morte. Tem gente que morre muito abruptamente de acidente e tal, mas a morte em si é um desligamento muito leve, né? Sutil. Eu não tenho medo da morte, eu costumo sempre dizer. Eu tenho medo de como eu posso morrer. E isso aí eu tenho medo. Eu tenho medo de acidente de carro, medo de fogo, medo de água. Assim, que eu não queria algo sofrido, uma morte morrida, né? Como tá lá no livro Morte e Vida Severina. Eu não uma morte morrida. Mas que fosse igual a minha tia, assim, que simplesmente dormiu, né? Então, eu acho que quando você morre assim, deve ser uma bênção, né? Você tá ali quietinho e dormiu, do que você ter uma morte violenta, assim. Eu acho que eu não sei. Aí vai de cada um, né? Seu A grau de Mitico evolutivo. colocou aqui, quando olhamos para a dor do outro, não temos tempo para sofrer pelas nossas dores. Não me lembro quem disse, acho que foi Chico Xavier, eu acho. Ou foi Madre Teresa, não me lembro. Madre Teresa, eu acho que foi É, ou Madre Teresa ou Irmã Dulce. Eu confundo as duas. Mas é sim. uma dessas duas aí que disse. Quando olhamos para o sofrimento do outro, a gente não tem tempo de ficar olhando pra gente, né? Então, é justamente isso. É estender a mão. Né? Então, fazer o movimento de amor, de auxílio, né? E de compreensão consigo mesmo. Eu acho que eu sempre tenho batido na tecla, até por causa desse livro, Felicidade, consciência. Quanto mais Sim. consciência, melhor. Bem-vindo, som da vida! Bem-vindo, Devido querido. a Martiele aqui do Espiritismo, que inclusive ela vai
iniciar, estrear quinta-feira aqui, a live Olha aqui, que né? Mitico falou, a Cléa de Uberaba disse algo importante para ajudar o não desenvolvimento da depressão. Percebendo a depressão, vá descascar batata, lavar louça, ajudar quem mais precisa. Claro que cada pessoa lida de uma forma, mas, assim, é o esforço, né, também, né? é igual eu vi você uma vez. Uma mãe cheia de filhos, ela não tem tempo para depressão. Porque ela cuida de uma coisa, faz uma coisa, leva a casa, mete. A gente que está com um sofrimento psicológico, né? A depressão acaba sendo um sofrimento psicológico, uma introspecção para dentro mesmo, porque a depressão também é isso. É você olhar suas próprias feridas, e esse olhar para dentro, como Jung dizia, o criador da psicologia. Ele dizia que a depressão é esse orgulho dentro de você mesmo. Então, quando você dá de cara com as suas mazelas, com quem você de fato é, que você tenta escondia, aí bate aquela tristeza, aquele choque, né? Quando a pessoa consegue subir, né, emergir dentro de si mesma, muita gente volta mais forte, porque ela já tomou essa consciência de si mesma, ela deu esse mergulho. Mas tem gente que não, que acaba se entregando, mas aí vai de cada um. Existem questões neurais também do cérebro, questões espirituais, diminuição do energético no esplênico, enfim, vários fatores aí que envolvem, mas realmente, uma mente ocupada de trabalho, de amor, de serviço, ela não tem tempo de ficar pensando besteira, não. A gente tem que Flavinha colocou estar. aqui. É, estejamos sempre alertas para esses sinais que nos levam a cumprir esse dever na sociedade. Cada live, cada palavra amiga ajuda o próximo, sim. Como a Luísa sempre fala aqui, que essas lives ajudam não só o pessoal que está aqui, mas principalmente a gente, né? Sim. Eu, quando termino, me sinto leve. Não sei se acontece com você. Eu me Não, mas sinto sempre mais tem leve, mais. uma equipe que ajuda a gente, né, a passar as informações, porque é responsabilidade aqui também, o que a gente fala, né? A gente fala uma coisa aqui Nossa. e depois fala outra coisa, tem que vigiar. Coisa é você estar do outro lado, você fala, fala bonito, aí chega lá, faz tudo errado, tudo ao contrário do que você fala. Ó, né, do que qualquer coisa. Eu lembro de um exemplo na vida, uma criança então, indo no retorno aqui. Tá travando um pouco. É por causa da conexão, aqui tá péssima, gente. O que acontece? É só uma criança, falar, né? Ela, Marcleo, da evangelização, ele disse que para uma das crianças, não correr descalço no centro espírita. E aí a criança não falou nada, simplesmente parou, olhou para ele e olhou para ele. Como é que eu vou dizer para o outro não correr de sandália se eu estou sem sandália? Né? Só pode falar daquilo que Uhum, verdade. né? Vai querer deixar algum recado, alguma coisa, projetos aí que vai fazer ainda? Os recados finais. Então é isso. Então é isso. Primeiro, agradecer a você a oportunidade. Também, né? Tá E, conhecendo pois é, agora eu a acho nova distância. verdade. Para só, gente, que conheçam, né, trabalhos, manda essa live que você acha importante, né, Sim. que acha que vai ajudar. E em dezembro eu vou fazer uma live sobre Natal também. E já Uhum. uma grade aí de lives, e aí home office, muitos amigos que fazem esse ano. Então, acho que os projetos mesmo só para ano que vem eu consigo conectar. Vai descansar também um pouquinho, por favor, porque, né? Eu preciso. Vou focar nesse. Enfim, vou tirar umas 2 semanas. Tá bom. Eu só vou começar algo assim, no caso vai ter o projeto Encontro Ponto Espírita, né, que vai começar dia primeiro. Eu, Anderson, Gurizada, Aloísio e Flavinha. A partir da primeira vai começar a fazer lives com duplas, depois ou sozinho, do livro de André Luiz, que a gente vai até publicar depois, mais detalhes, de segunda a sexta. Quiser acompanhar, tá? Gente, fica a dica. Tá Esse bom. vai ser lindo. Eu queria fazer um pedido,
para você. Tá encerrando já, cada horário também. Não sei se você tem mais compromisso, né? Não vou atrapalhar também. É você fazer a prece final. Que eu sempre faço no final. Ah, então vamos lá, então. Se tiver o eco, eu vou tentar falar mais devagar, porque eu sei que tá, para não atrapalhar vocês. Então, dando aquela respirada. Obrigado, Deus, nosso Pai, nossa Mãe, Criador, Criadora de tudo. Obrigado pela oportunidade de serviço e auxílio ao próximo. Que o teu amor abençoe a cada um aqui, trazendo alegria, paz, amor e força para lidar com todas as dificuldades da vida e alcançar a felicidade. Que assim seja. Obrigada. Obrigado, Babi. Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Todo mundo que apareceu aqui hoje. Quinta-feira tem live de novo aqui, 7 horas, com a estreia da Martiele, do Espiritismo, que ela espera que ela não fique tão nervosa, né? E amanhã a última live dele. Amanhã é a última live dele. Acompanha amanhã, 10h40, né? Depois dessa, gente, eu sei que está tendo para as pessoas que mandam. Sobre felicidade. Vou estar fazendo falando da importância da alegria na nossa vida. Tá? Uma live que eu queria fazer e vou tentar fazer com você. Então é isso. Mas eu aviso. Boa noite, todo mundo. Fique com Jesus. Você também, viu? Tchauzinho. Tchau. Tchau.